Nesse terceiro painel, para compor a mesa, convidamos a excelentíssima senhora doutora Ossana Chememian Tomagian, presidente da mesa. Como expositores, convidamos a excelentíssima senhora doutora Fernanda Baptista Tomagian. Vamos lá, pessoal. A doutora Fernanda ela é jornalista advogada, foi presidente da Comissão da Mulher Advogada de Guarulhos. Hoje ela é presidente da Comissão de Comunicação da OAB. É autora de vários livros e ela vai ser a nossa primeira palestrante. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero honrar essa mesa tão seleta de pessoas muito queridas também. Alguns que hoje eu estou tendo essa oportunidade aqui de compartilhar. Eu quero honrá-los na pessoa da doutora professora Ossana, com quem eu tenho hoje a grata honra de dividir também aspectos da vida, mas eu estava fazendo as contas, eu acredito que já tem pelo menos uns 11 anos que eu acompanho a realização desse grande congresso. Então, quero honrar a diretoria do IBDC, na pessoa da doutora professora Maria Garcia, com quem eu tive a grata honra também de estudar lá na FIG, toda sexta-feira, psicologia jurídica. Então, é isso, estou diante de grandes mentores, então, para mim, é uma honra muito grande falar aqui hoje. Dentro desse tema, ativismo judicial, como foi bem colocado aqui pela professora Ossana, é falar do judiciário como um protagonista institucional. Então, se nós fôssemos refletir o que se espera do judiciário, a gente espera que o judiciário haja com rapidez, com transparência, com o cumprimento da Constituição Federal. Nós esperamos, enquanto sociedade, né, que haja justiça, que haja garantia de direitos e que esses direitos sejam acessíveis a todos, com integridade. Então, em outras letras aqui, o que se espera do judiciário é que o judiciário faça justiça. Mas, se nós, enquanto sociedade, queremos que seja acessível, que seja para todos, então quer dizer que, com base na lei, nós vamos levar ao judiciário diversas discussões, diversas questões. A questão é, como foi bem colocado, quando não existe a lei específica para que o judiciário tome a decisão bem acertada. Então, judicialização, eu trago sempre conceitos para a gente ir criando aqui uma linha de raciocínio. Primeiro, judicialização é um fenômeno constitucional. É com base numa postura interpretativa e decorre da Constituição. Ou seja, nós levamos aspectos para que o judiciário decida. Ativismo decorre da atuação judicial. Ou seja, pelo aumento, inclusive, né, das demandas e, na hora ali de tomar uma decisão, tem uma expansão, ou seja, não fica restrito à lei puramente. Então, a judicialização necessariamente não é o problema, mas nós vamos entender melhor aqui, por isso que é importante ficar clara essa diferença, para a gente não confundir os conceitos. A advocacia, né, e aí eu trago pela visão da advocacia, nessa perspectiva, é um pilar em todo esse mecanismo, porque nós, querendo ou não, somos a voz para arguir, para impulsionar. Então, vem para garantir as liberdades, e aí, quando o judiciário ultrapassa, a balança fica desequilibrada. Então, o código de ética vai trazer limites para o ativismo. Então, a ética estabelece parâmetros de responsabilidade. Então, não basta simplesmente ter ali a autoridade, é necessário ter uma responsabilidade constitucional. E a Constituição, ela é a grande guardiã dos direitos básicos, dos direitos fundamentais, e ela vem ser um alicerce para a ética.
entre a omissão estatal e o excesso judicial, a Constituição exige equilíbrio. Eu tenho um pensamento que sempre carrego comigo. Na dúvida, volte ao princípio. Se você tem dúvidas de algo, volte ao princípio. Volte às bases. E aí, quer dizer, se nós sabemos que existe uma democracia institucional, que é o modelo de organização do Estado, em que os três poderes estão equilibrados em harmonia, preservando o equilíbrio democrático, e que existe a responsabilidade democrática, é o dever que cada instituição tem de exercer o poder com transparência, com fundamentação, com prudência, respeitando justamente os limites constitucionais. E aí, para nós, o CPC, Código de Processo Civil, ele vai funcionar como um limite ético. Por quê? O juiz ele não tem a liberdade de ter uma interpretação ilimitada. Ele tem que obedecer, não é? Seguir justamente alguns pilares para exercer a sua função. Então, o Código de Processo Civil estabelece limites importantes: o contraditório, a fundamentação adequada, a boa-fé, que isso serve para todos os componentes do processo, e a questão da publicidade, porque as decisões judiciais elas devem ser públicas e transparentes. Então, a sociedade ela precisa conhecer, ela precisa fiscalizar, ela precisa compreender a atuação do Poder Judiciário. Então, sem uma fundamentação adequada, o ativismo judicial pode se transformar num subjetivismo decisório. Então, tudo depende da forma como a decisão é construída. E aí nós voltamos a esse cenário do STF como um protagonista. Por quê? Pela judicialização da vida, falta da lei específica, questões sociais passam a ser decididas judicialmente. Nós temos alguns casos, acredito até que tenha sido mencionado já no dia de hoje, mas exemplos marcantes e casos que foram decididos pelo STF. Reconhecimento da união homoafetiva, em 2011, uso de células-troncos embrionárias, que aí a base, né, inclusive, é para interpretar, né, o direito à vida e à dignidade. Greve no serviço público, em 2007. Então, o tribunal determinou a aplicação provisória das regras da iniciativa privada. A criminalização da homofobia, que, enquanto não tinha ali uma lei específica, deveria ser enquadrado nos crimes de racismo, até que fosse aprovada uma lei específica. E aí tem a arguição de descumprimento de preceito fundamental, marcante também, estado de coisas inconstitucional, se definindo ali, se referindo ao sistema prisional brasileiro, por conta da violação massiva de direitos fundamentais. Então, dito isto, eu também consigo trazer e esboçar aqui com vocês o ativismo judicial legítimo. Por quê? A atuação expansiva do Poder Judiciário, ela não vai se limitar à lei, à risca. Ela vai interpretar a Constituição de forma proativa. E isso, para nós, é importante justamente porque para garantir os direitos fundamentais, para corrigir omissões ou até mesmo abusos de poder. E aí os principais pilares são a garantia de direitos, a correção de omissões, sempre tendo o contraponto da separação dos poderes, e a expressão ela acaba sendo frequentemente debatida em questão dessa legitimidade, justamente por conta do impacto que existe, o impacto político, o impacto social. Então, o ativismo ele acaba aparecendo como instrumento de concretização constitucional. E aí, quando nós falamos dessa concretização, é porque, se nós falarmos de uma igualdade formal, todos nós temos a lei ao nosso dispor, a lei escrita de maneira igual. Mas temos o embate até que essa igualdade formal se torne uma igualdade material. E aí eu quero trazer a figura do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Será que seria uma gestão institucional legítima ou se trata de uma expansão normativa do Judiciário? O Conselho Nacional de Justiça ele tem a missão de padronizar normas, de garantir a transparência, de combater a morosidade, fiscalizar. Então, ele acaba sendo um propulsor dos esforços para zelar pelo que está previsto na Constituição. Então, eu trago a questão do protocolo, ou seja, criado
pelo CNJ o protocolo para julgamento com perspectiva, justamente a fim de trazer a possibilidade de considerar o impacto das desigualdades sociais, históricas, do racismo estrutural na vida das partes, antes de que se tome uma decisão. Isso traz para nós, materializa a igualdade de fato, justamente levando em consideração pontos diferentes de partida para se tomar uma decisão, sempre levando em consideração o caso concreto. Mais uma vez, a advocacia vem como um mecanismo para esse equilíbrio institucional. A ética como responsabilidade comunicacional, porque quando existe uma decisão ou uma discussão, isso toma os lugares, os canais, né? Seja pelas redes sociais, às vezes é televisionado também, ao vivo, e isso causa um impacto para a sociedade. Então, quem comunica o direito também exerce o poder. Quem fala em nome da justiça também exerce o poder. E aí eu chamo a atenção justamente para uma responsabilidade comunicacional. Por quê? Não basta que as decisões sejam tomadas e colocadas simplesmente, né, ao conhecimento das partes. Ela também toma espaços públicos, né, outros lugares, e às vezes também uma informação incompleta vai causar desinformação. Então, um judiciário forte não é o que substitui os demais poderes, mas os que os equilibra. A linguagem jurídica nunca é neutra. Na dúvida, voltemos à Constituição. Muito obrigada.